Olha, eu quero a sua ajuda. Holy Cake é bom mesmo? Ou só eu que estava traumatizada com Dressrosa? Oi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje nós teremos mais um diário de One Piece, porém eu vou fazer de uma maneira um tantinho diferente do que eu venho fazendo nos últimos dias. A saga Yonkou, que é que eu estou assistindo atualmente, ela é bem extensa, como se você assistiu One Piece, você sabe que ela é extensa. Então, dessa vez, eu vou dividir a saga inteira em duas partes. A primeira parte é essa aqui que eu tô gravando hoje, que conta aí com o arco de Zou, Holy Cake e Reverie. Então nós temos 3 arcos aí, levando em consideração que Zou e Reverie são bem menores em relação a Holy Cake. E aí a segunda parte, obviamente, vai pegar todo o resto. No caso, é o ano, né? O resto da saga Yonkou é o ano. Eu estou assistindo nesse exato momento. Então, nós teremos aí uma parte 2 da saga Yonkou. Se você assistiu o vídeo anterior a esse daqui, não o anterior a esse aqui, mas o diário de One Piece anterior a esse daqui, sabe que eu tive muito problema com o arco de Dressrosa. Principalmente se a gente for levar em consideração todo o ritmo e todo o andamento, né, daquele arco, fora 1 milhão de coisas que eu acabei não falando no vídeo, que me deixou bem incomodada com o arco. Porém, confesso que o início da saga Yonkou já deixou o meu coração cheio de esperança. Bom, então a gente finalizou aí toda aquela saga anterior e a gente já parte para a próxima ilha, né? Que é a ilha de Zou. E o arco, ele é bem menor e bem mais conciso. A gente tem uma história bem mais redondinha, se a gente for levar em consideração, né? E eu particularmente gostei demais. Zou é aquela ilha que fica em cima do elefante, que para mim foi uma coisa meio inusitada. Mas levando-se em consideração que a gente está assistindo One Piece, a gente não pode ficar aí surpreso com muitas coisas que a gente vê ali no anime, não é mesmo? Pois bem, esse arco aqui, essa parada dessa ilha em cima de um elefante, me trouxe um pouco a vibe de Skypiea. Obviamente não por ser em cima de um elefante, mas sim por ter que subir até um determinado ponto para poder acessar essa ilha. Fora que o ambiente, a ambientação de Zou também me lembrou um tanto Skypiea. E não só isso, na verdade, Zou pra mim, como se fosse uma outra parte, porque a gente tem muita história extremamente importante dentro de Zou, passando ali em Zou. Quando uma parte dos Mugiwara chega, né, já dá de cara com uma ilha devastada, porque teve já confusão ali. Tivemos um início aí de arco um tanto atribulado, né, turbulento, e os nossos Mugiwaras, eles não foram recepcionados da melhor forma, porém, de acordo com que a história foi desenrolando, a gente entende o que eles não foram bem recepcionados, o que aconteceu ali, quem foi o responsável por deixar Zou no estado que a gente encontra quando a gente começa a saga, no caso, o arco. E aqui em Zou, a gente é apresentado aos Minks. E eles são vamos dizer que eles são os furry da parada, porque eles são os personagens que são bichos humanoides, né? Tem um nome, e agora eu não me lembro, são antropomórficos? Não é antropomórfico. Porque antropomórfico, se eu não me engano, é colocado em cima de objetos inanimados. Aqui são animais que parecem meio humanos, humanizados, sabe? E os Minks, eles são... Cara, eu gostei muito dessa tribo, tá? Eu já vou deixar aqui claro. Foi uma tribo que eu gostei muito. Eles são muito bem organizados. Eles são muito... A índole deles é muito boa. Eles têm uma história muito legal. E temos personagens icônicos entre os Minks, né? Temos o Nekomamushi, que é incrível. Que personagem bom, cara. Eu gostei muito dele. O Ino também, que é o cachorrão lá. Então, assim, nós temos personagens extremamente bons aqui em Zou, né, em relação aí à tribo Mink. Gostei demais dos personagens que foram apresentados, de como que eles são, da história deles também, e o quão resistentes eles são e o quão importantes para a história de One Piece eles estão, né? Levando-se em consideração a história geral de One Piece, eles são extremamente importantes. E também falando ali da história, né, Zou é muito importante também, é uma outra fatia com muita história dentro do anime, né? Que a gente tem aí mais revelações a respeito dos poneglyphs, que são aí, pra mim, cara, sempre que começa a falar de poneglyph, eu fico doida, porque pra mim é um dos maiores mistérios ali de
de One Piece, sabe? O que eles trazem, toda a história que tem ali contida nos poneglyphs e tudo mais. Então, sempre quando eles trazem isso em algum arco, eu fico, eu quero saber mais disso. Então, a gente teve isso aqui em Zou de novo, né? Por isso que eu falo que ele me lembrou muito Skypiea por conta disso. E parece que o Oda, ele faz essas coisinhas também, né? Tipo, ele traz uma similaridade entre os arcos pra meio que agrupar eles por tema, talvez. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas isso é uma impressão que eu tenho. Existem arcos que são parecidos entre si e que, se você analisar, eles trazem um certo contexto quando você assiste e quando você entende sobre o que cada um fala, sabe? Uma outra coisa muito importante de Zou é que ele traz mais informações a respeito de Wano. Só que o que acontece? Não é a partir de Zou que a gente vai pra Wano. O Wano a gente só vai depois de Reverie, no caso, né? Então ainda vai demorar um bocadinho pra gente ir pra Wano. Mas aqui em Zou também eles trazem informações bem importantes. E é também aqui que a gente tem a tripulação se dividindo mais uma vez, porque eles não conseguem ficar juntos, não é mesmo? Uma parte da tripulação vai pra Holy Cake e a outra parte vai pra Wano. Então daqui a gente já tem a divisão e vai pra Holy Cake. Ai, Holy Cake, o que dizer desse arco que me deixou louca? Mas eu digo louca no sentido bom, porque eu amei o arco de Holy Cake, tá? Por isso que eu falo que eu não sei se eu gostei de Holy Cake, porque eu estava traumatizada com o Dressrosa, porque ele é realmente bom. Porque Holy Cake, ele me ganhou logo no início, na parte visual, porque eu fiquei, assim, extasiada com o visual de Holy Cake. A gente ficou brincando em live que Holy Cake era bem Disney, né? Um arco da Disney, porque é cantoria, as coisas são todas animadas e tudo mais. Então Holy Cake foi uma coisa que me encheu muito os olhos, visualmente falando, porém tem uma história muito incrível também. A história de Holy Cake, na verdade, ela começa em Zou, enquanto os Mugiwaras estão lá porque o Sanji recebeu um convite para comparecer ao seu casamento, contra a própria vontade, obviamente, não é mesmo? Então já começa o burburinho aí, porque a gente tem aí pinceladas sobre o passado de Sanji, que nos é revelado em Holy Cake, o real passado de Sanji, vamos dizer assim, porque até então, o passado que a gente conhecia do Sanji era apenas uma fração dele, porque era a parte de depois, da parte pior da vida dele, vamos dizer assim. Então a gente já tem todo esse rolê aí, porque a gente chega em Holy Cake em uma época festiva, vamos dizer assim, justamente porque o Sanji foi convidado a se casar com uma das filhas da Big Mom. Big Mom já tinha aparecido anteriormente, obviamente, em One Piece, né? Inclusive, o próprio Luffy já tinha desafiado a Big Mom anteriormente, lá na Ilha dos Homens-Peixe. Então, né, a gente já teve aí o primeiro conflito lá atrás. E aqui a gente tá indo finalmente encontrar com a Lin. E agora desculpa que o nome dele é Lin. Então, assim, a gente tem muita história em Holy Cake. Eu não vou cansar de dizer o quanto que eu gostei desse arco. Juliara, seu arco preferido de One Piece? Olha, devo confessar que ele me balançou muito, tá? Ele trouxe muita coisa que eu gostei pra caralho. Então, possivelmente, hoje em dia, eu digo que Holy Cake está ali, assim, junto com Enies Lobby, tá ligado? Tá tipo assim, ó, para. Então, vamos lá. É contado aí pra gente a história do Sanji, né? O passado do Sanji, mano, que passado, caralho, que passado fudido, sabe? Tipo, é triste, ele tinha uma família muito arrombada, menos a Reiju, porque Reiju a gente guarda num potinho, que ela foi a única pessoa que ajudou de verdade o Sanji, tá? E, cara, nossa, a trajetória do Sanji é muito triste, porque assim, ele foi o quarto filho de 4 gêmeos, né? E nessas crianças foram feitas aí algumas intervenções por conta do pai, que ele falou com ela, eu vou fazer uns experimentos aí com as crianças, quer você queira, quer não, falando pra mãe deles, né? A mãe não queria, obviamente, ela estava grávida ainda, mas ele forçou esses experimentos aí. Só que o que acontece? Os experimentos dele não foram 100% como já é. Eu esqueci agora, não foram 100%, é isso.
isso. Não foi 100% por quê? Funcionou com 3, mas não funcionou com o Sanji. Ele queria que funcionasse com todos eles, porque a ideia era meio que transformar a galera em super-herói, em super-humanos. Eles queriam que eles fossem fortes e ágeis e poderosos, só que não funcionou com o Sanji. O Sanji acabou não sei como dizer, mas esse experimento que o pai fez aí acabou não acertando o Sanji, vamos colocar assim. Então a gente teve todo esse negócio, e o Sanji, por conta dele não atender as expectativas do pai, ele acabou sofrendo bullying dos próprios irmãos, né? Porque os irmãos estavam lá todos, porque eu sou fodão, que não sei o que, eu tenho poderes, mas você quer fraco, isso aqui é nada. E aí eles maltratavam muito o Sanji. A Reiju, ela meio que tinha que maltratar o Sanji, sabe? Na frente de todo mundo, mas ela não concordava com o que estava acontecendo ali. Por mais que ela seja um pouco mais velha, ela não tinha muita voz ali, até porque era menina e tudo mais, né? Então, e ela também não queria ir contra o que o pai estava fazendo. Era uma situação um tanto complicada. Inclusive, continuando falando a respeito da Reiju, ela que ajudou o Sanji a fugir e encontrar, enfim, chegar lá no Baratie, né? Porque se ela não tivesse ajudado o Sanji a fugir, ele nunca teria chegado ao Baratie. Então a gente teve toda essa história trágica do Sanji. Porém, a parte trágica do Sanji não acaba aí. Porque ele foi prometido para Pudding, a filha de Charlotte Lin, né? Filha de Bigmon. E aí, ele de início ele fica encantado, porque não tem como não se encantar com a... Inclusive, a minha desilusão em Holy Cake foi a Pudding, cara. Nossa, como eu fiquei iludida com aquela... Nossa, isso me gerou uma revolta. Eu fiquei tão iludida com a Pudding, porque eu não desconfiei. Ou eu sou muito burra, ou realmente não tinha como desconfiar. Porque assim, levando-se em consideração que a Big Mom tem sim filhas que não são ruins, tipo a Lola, que a gente já conheceu anteriormente, a gente pode sim ficar com o pé atrás. Às vezes a Big Mom tem mais filhos que sejam bondosos, que foi o caso aqui. Então eu fiquei esperançosa de que a Pudding era uma pessoa boa. Só que mais pra frente, ela mostra a verdadeira face dela, que é uma face que tem 3 olhos. E aí você fica como? Puto. Eu fiquei muito puta. Eu me senti enganadíssima. Eu fiquei revoltada com toda a situação. E ela não queria apenas... ela não se revelou ser apenas uma pessoa ruim. Ela revelou que ela queria matar o Sanji, gente. Eu fiquei indignada. Eu fiquei revoltadíssima com isso daqui, tá ligado? E além de toda essa história também, a gente teve a história da própria Big Mom, né? Mostrou aí o passado dela e o porquê que ela se tornou essa pessoa, né? E é muito interessante. Até agora, um dos backgrounds de vilão, assim, né? Que eu curti mais, que tem uma história bem interessante, porque ela foi uma criança abandonada e que cresceu. O foda é que, tipo assim, a gente entende que talvez hoje não tanto, né, nessa altura do campeonato, assim, não tanto, mas ela cresceu com uma certa inocência, de tipo assim, eu vou ajudar as pessoas, todo mundo tem que ser visto da mesma maneira, todos são iguais, ela tinha essa visão, né, um tanto inocente. E a história dela é triste, é uma história triste, meio que, entre aspas, justificável ela ter virado essa pessoa, mas não necessariamente malvada. É porque a Big Mom, ela tem os parafusos trocados, né? Se você for parar pra analisar, ela tem os parafusos trocados. Então, não é que a Big Mom é malvada, é que ela tem uma visão de mundo diferenciada. Eu não acredito que eu tô passando pano pra Big Mom. Enfim, ela tem a fiação trocada, o tico e teco dela tá, tipo, batendo cabeça. Ela quer fazer as coisas de uma forma meio diferenciada. Então, ali foi resultado de trauma, sabe? Aquilo ali, toda a história dela foi resultado de trauma. Então, de uma certa maneira, a gente meio que entende dela, passa um paninho, assim, pra Big Mom. Mas não passa muito pano, não, porque não justifica. É aquele negócio que eu falo, né? Passado ruim não é sempre justificativa de você ser um filho da puta. Então, né? Vide o Sanji. O Sanji teve um passado super arrombado e não teve justificativa. Ele, inclusive, é muito bondoso. Ele é extremamente bondoso. E então, né, a gente teve esses passados aí super importantes pra história, né, pra gente entender. E também a gente teve o passado do Sanji, que introduziu aí um grupo
né, uma nação dentro da história que eu até então não sabia da existência, que é o Germa 66. Né? Que eu achei muito interessante, que a parte Super Sentai da parada, né? Inclusive, é muito interessante o quanto que o Oda faz referência a Tokusatsu ao longo de One Piece, né? Em diversas partes de One Piece a gente tem diversas referências a Tokusatsu. Eu sou uma pessoa que está assistindo Tokusatsu agora e eu tô adorando essas referências, né? Então é muito legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo aqui. E o Germa 66, que são a família do Sanji, né? Que eles são reinados pelos Vinsmoke, Sanji e Vinsmoke, e aí a gente tem os irmãos dele ali e tudo mais. Então a gente tem essa galera aí, e é muito interessante também que é uma nação que ela não tem uma ilha, eles vivem nos navios de fato, e inclusive isso aí me lembrou Máquinas Mortais, se eu não me engano, um filme em que as cidades são carros gigantescos. Então eu acabei fazendo essa analogia quando começou a passar essa parte em One Piece. E aí, passando mais pra frente, entre as lutas, eu não achei as lutas cansativas aqui, exceto a parte do Luffy brigando lá com o biscoito lá, porque aquela partezinha ali em específico na floresta, né, que o Luffy tá comendo um monte de soldado biscoito, aquilo ali eu achei um tantinho que passou um pouco do limite. Mas, de uma maneira geral, eu não achei as lutas de Holy Cake cansativas, né? Eu achei elas umas lutas bem ok's, assim. Eu curti. Uma outra coisa. Tá, eu curti, mas aí eu vou botar um defeito aqui. Deixa eu só seguir um pouco mais. A gente não teve, tipo, muitas lutas, assim, super, né? É porque, o que acontece? Aqui era meio difícil ter uma luta mano a mano, porque a gente tinha, tipo assim, um exército de filho da Big Mom, né? Pra poder dar conta. E, tipo, era muita gente. A Big Mom tem filho pra caramba. Então, é um tanto complicado de você lidar com esse tanto de gente. E também não tinha tanto Mugiwara para poder lidar com esse tanto de gente, né? Mas, de qualquer maneira, é muito legal, foi muito interessante. E aí, que eu falei, né, que eu ia botar um defeito, e eu vou falar daqui da luta do Luffy contra o Katakuri, que foi a luta principal do arco, né? A gente tem ali o Katakuri, que tem uma habilidade muito parecida com a do Luffy, né? Que é a do Moti no Mi, que é a do Moti, que é aquele bolinho de arroz glutinoso que ele estica. Então acaba sendo uma parada muito parecida com o Luffy, né? Uma habilidade muito parecida com o Luffy. Só que o que acontece? O Katakuri, de uma certa maneira, ele tem uma vantagem porque essa fruta dele, além de deixar ele elástico, ele consegue ter a parte de grudar e tudo. Então a fruta dele é mais roubada do que a do Luffy. Então é um pouco complicado aí pro nosso menino de borracha lidar com isso daí. Mas o meu grande problema com a luta dos dois foi justamente o lance do Luffy ter tido um arco do treinamento durante a luta. Porque o Katakuri tem o haki da observação bem apurado e ele consegue ver alguns segundos à frente do que vai acontecer ali. Então era muito fácil dele conseguir prever os movimentos do Luffy durante a luta. E o Luffy, ele tem o haki da observação, na verdade o Luffy tem os 3 hakis, né? A observação do armamento e do rei, conquistador, imperador, como queiram chamar, porque até hoje eu não sei qual que chama o nome certo, né? Cada um chama de uma coisa, enfim. Então ele também então ele também tem o haki da observação e mostra uns flashbacks dele com o Rayleigh, e o Rayleigh tava ensinando ele a usar o haki da observação, e ele passa pro Luffy que, tipo, você consegue, né, você consegue prever aí os próximos movimentos, seu adversário e tudo mais. Só que o Luffy não tinha desenvolvido o haki da observação até nesse ponto. Então, durante a luta dele com o Katakuri, acaba tendo esse arco do treinamento. Isso foi uma coisa que eu achei que tirou um pouco da dinamicidade da luta, porque ele ficou durante muito tempo tentando se entender com o haki, sabe? E vai flashback de tipo, ele tava aprendendo. E isso eu achei isso foi uma parte que eu não curti tanto, sabe? Desse lance aí de ficar, haki da observação, tô desenvolvendo, eu sei o que você vai fazer, não, errei, esqueci, não consegui prever, só consegui... Então foi uma coisa que pra mim foi um tanto cansativo aí, dessa parte da luta do Luffy contra o Katakuri, tá? Mas, de uma maneira geral, assim, as coisas que aconteceram em Holy Cake pra mim foram muito satisfatórias, eu gostei muito de ter assistido e tudo mais. E aí, caso você queira que eu fale alguma coisa em específico, manda aqui nos comentários que a gente pode ir conversando pelos comentários, porque é muita coisa pra falar, senão eu ia ficar mais de 1 hora falando nesse vídeo.
Então vamos prosseguir para o arco de Reverie, que foi o último arco que eu assisti antes de fazer esse vídeo aqui, que é um arco de respiro do mangá, vamos dizer assim. Porque metade dos episódios de Reverie, tipo, a gente tem um episódio de 20 minutos. 10, 15 minutos de Reverie é só recap do que a gente já teve em One Piece, desde lá de East Blue e por aí vai. Então, assim, eu confesso que eu não gostei disso. Eu entendo o que foi feito aqui. Eu tenho pleno entendimento do porquê que fizeram isso. É porque estavam chegando no mangá, então precisavam de um tempo para poder dar um espaço de respiro entre o anime e o mangá, porque o mangá ainda está sendo lançado, então precisa desse respiro. Então, eles tinham que dar um jeito. Só que o que acontece? Eu fiquei querendo saber mais a respeito do Reverie, porque o Reverie é um evento, né, onde reúnem as grandes potências do mundo de One Piece. Eu fiquei querendo mais daquilo ali. A gente teve uma confusãozinha aqui com o Dragão Celestial, a gente teve umas paradinhas aqui com os governantes. Tivemos a cena que aparece uma figura extremamente enigmática que senta no raio do trono, que falam que ninguém pode sentar. Eu fiquei, gente, o que é isso? E tipo assim, é uma cena que é mostrada aquilo ali e tipo, nunca mais. Então eu particularmente fiquei muito querendo saber o que acontecia em Reverie, as coisas que tem ali. Eu fiquei nessa ânsia de saber mais sobre Reverie. Então, de uma certa maneira, eu não gostei desse arco, mas foi justamente não é que eu não gostei do arco por conta dos recaps. Recap, pra mim, eu já acostumei que One Piece tem recap. Eu já absorvi, eu já tô naquela fase de aceitação, sabe? O meu problema com o arco de Reverie foi que não mostraram muita coisa. Eu queria saber mais. Eu fiquei instigada pela história, pelo pouco de história que foi apresentado ali. Então, enfim, eu fiquei com aquele gostinho de saber o que acontece em Reverie, sobre o que se trata, o que eles conversam, quem é a figura misteriosa, as 5 pessoas que estão acima, e aí agora a gente descobre que tem mais um acima dos 5. Então, assim, preciso de respostas, entendeu? Preciso de respostas e nesse momento estamos no ano, então fica de olho que em breve teremos o Diário de One Piece do País de Wano por aqui. Em breve não, vai ser quando eu acabar de assistir o País de Wano, mas fica de olho que teremos também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal para ajudar o meu trabalho no YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!